Meus amigos, nós temos a alegria de ouvir personalidades do Rio Grande do Norte, as mais respeitadas no mundo cultural. São elas Iaperi Araújo, presidente do Conselho Estadual de Cultura, que é uma figura absolutamente notável e reconhecida na cidade. A outra pessoa é o nosso Marco Aurélio Sá, jornalista, escritor, professor, extraordinária figura humana que entre nós está presente. E numa reunião do Conselho em que houve a posse e a presença maior dessas pessoas, nós temos o encanto de ter entrevistado 3 deste mundo. Vamos vê-los. Hoje o nosso programa Memória Cultural tem o privilégio de estar com pessoas muito importantes na área cultural do Estado. Entre nós, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, múltiplo, uma pessoa múltipla, contista, romancista, surrealista nos seus trabalhos, escritor, pintor, desenhista, pinta o 7. Iaperi Araújo, presidente do Conselho Estadual de Cultura, que já presidiu também a Fundação José Augusto, a Secretaria Municipal de Cultura, que foi importante na sua presença, professor da universidade, um homem que cuidou dos trabalhos junto com Leide Moraes, da Maternidade Januário V, um homem participante da vida cultural do Rio Grande do Norte como nenhum. Desde uma sessão importante, uma sessão tão importante que foi a posse do novo conselheiro, Marco Aurélio Sá, professor de jornalismo da universidade e de jornalismo como um todo, um professor de jornalismo por profissão, no exercício da profissão, diretor proprietário do jornal de hoje, um homem independente, competente e capaz. Ao nosso lado, o artista Rodrigo Macedo, conhecido como Rodrigo Bico, porque ele dá bicadas em tudo o que há de cultura e de saber. Um poeta, uma figura absolutamente notável, que eu admiro, quero bem, pelo exercício de uma função que faz a cada dia com muita garra, com muito jeito, com muita habilidade. E agora, presidente da nossa Fundação José Augusto. Vamos começar a nossa conversa com o Rodrigo. Rodrigo, queria que você desse para os nossos ouvintes o seu recado. Queridos e queridas, é um prazer estar dividindo esse momento aqui com Diógenes, Iaperi, Marco Aurélio, e dizer da importância da cultura, né, como centralidade, né, cultura não como meio, né, não só como meio, mas como fim, né, uma cultura onde seja fortalecida, onde o artista potiguar, o fazedor de cultura do nosso estado seja valorizado, entendido como uma figura importante da sociedade, para que todo esse imaginário, né, esse imaginário popular, esse imaginário poético, lírico, né, que permeia, né, o povo do Rio Grande do Norte, seja cada vez mais esse espaço de um imaginário coletivo, né, mais difundido, né, onde todos e todas possam participar e conviver e respirar a cultura do nosso povo, né? Então, que nessa função de diretor da Fundação José Augusto, né, um artista formado em artes cênicas, mas que hoje está ocupando um cargo de gestão, que eu possa, né, poder desenvolver um trabalho pautado nos princípios de humanidade, equidade, né, desenvolvimento, né, pensando cada vez mais no povo potiguar. Agradeço Diógenes, Iaperi, Marco Aurélio, porque é esse o nosso desejo, é o que nos une neste conselho, é o que nos une no nosso pensamento da cultura do Rio Grande do Norte, né? Marco, era bom você dar uma impressão primeira desse encontro seu
na área cultural que você nunca se afastou dela, não só como professor, como orientador, como jornalista, participante, mas um homem que sempre valorizou inexcedivelmente nos seus órgãos de imprensa, desde o antigo Dois Pontos, a cultura como ponto maior. E olha, em primeiro lugar, um agradecimento todo especial pela homenagem que você carinhosamente, pelas nossas ligações de amizade, de afeto, muito antigas, me fez ao sugerir que eu viesse participar do Conselho Estadual de Cultura, coisa que muito me honra e que eu recebo até como um prêmio por esse trabalho que ao longo da vida, como jornalista, como professor universitário, a gente tem feito em favor da preservação da cultura do Rio Grande do Norte. A cultura é o patrimônio maior de uma sociedade, né? E a imprensa geralmente funciona como o primeiro degrau para o exercício da cultura. Quantos e quantos intelectuais do maior brilhantismo, da maior significação para a história mundial da cultura, deram os seus primeiros passos escrevendo para os jornais. A Academia Brasileira de Letras está cheia de jornalistas. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui mesmo no nosso Conselho Estadual de Cultura, na Academia de Letras que você preside, quantos jornalistas, né, honram essas instituições. E eu me sinto, portanto, na obrigação de também procurar honrar, a partir de hoje, data em que eu estou assumindo o cargo de conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, dar a minha contribuição para que o Estado engrandeça cada vez mais a sua cultura, porque a gente sabe que a marca cultural de um povo é sem dúvida o que impulsiona esse povo para o seu futuro, para a sua afirmação, né, perante o universo. Esta academia tem, nós estamos no prédio da Academia Norte-Grandense de Letras, e desde 1936 tem trabalhado em favor da cultura do Rio Grande do Norte. São 40 homens e mulheres que pagam para manter a instituição durante todo esse tempo e produzir frutos em favor do Rio Grande do Norte. Aqui está conosco o nobre, importante presidente do Conselho Estadual de Cultura, que é órgão consultivo, mas que traça uma visão cultural importante para o Rio Grande do Norte, e a Pereira Araújo. Vamos ouvir. Olha, o Conselho Estadual de Cultura hoje ele marca um início de atividade muito importante, que além de empossar 2 conselheiros, um substituindo a jornalista Ana Maria Cascudo, falecida recentemente, e outro substituindo o jornalista Nelson Patriota, que terminou o seu mandato, nós recebemos também a presença do presidente da Fundação Zé Augusto, que é um dos conselheiros com assento natural no Conselho, porque além dos 12, nós temos 3 membros dados, que é a Academia de Letras, presidente da Fundação Zé Augusto e o presidente do Instituto Histórico. E nós tivemos a consciência que, mesmo com as notícias de que haveria uma modificação na política cultural a nível federal, que os estados deveriam seguir esse modelo, o Estado do Rio Grande do Norte deverá conservar o Conselho Estadual de Cultura como conselho consultivo, assessor, que dá opiniões, que tem iniciativa de preservação do patrimônio histórico, artístico e natural do Estado, que vai preservar toda a memória cultural, porque o Conselho tem convicção absoluta, todos os conselheiros, de que na memória cultural daqui está a potiguaraneidade, ou seja, o Estado tem que ter a memória preservada, para que sirva de exemplo às gerações futuras, para que sirva de modelo às gerações futuras, de que somente com a cultura se consegue libertar as pessoas.
as pessoas podem entender os princípios de cidadania, podem respeitar e auxiliar o poder público nas ações de preservação do seu meio, do meio em que ele vive, a história do seu povo, e que sejam exemplos e lições para que a gente possa atingir a modernidade do desenvolvimento. Então, a gente fica muito feliz. Tem Marco Aurélio aqui, Sônia Ferreira, que também tomou posse, Rodrigo Macedo, presidente da Fundação José Augusto, que pela primeira vez, depois de sua posse, também a primeira reunião do Conselho, vem participar conosco desse fórum de debates, que vai discutir o Rio Grande do Norte e vai discutir o povo e sua história. Então a gente fica feliz, Diógenes, a gente fica mais feliz ainda em estar nesse projeto de memória cultural, porque quando uma televisão investe em cultura como uma forma de entrar na casa das pessoas e dizer qual a missão de cultura, a gente tem que associar e aplaudir e parabenizar. Muito obrigado. Eu agradeço a presença dos três e convido o espectador a nos continuar participando do programa Memória Cultural. Merece parabéns o governo do Estado pela presença de Rodrigo Macedo, este é o seu nome, mas no mundo artístico conhecido como Rodrigo Bico, na Fundação José Augusto. A fundação que teve uma sequência de pessoas competentes na presidência, na direção, recebe agora um artista, um homem do povo, um homem que sabe e gosta de poesia, que recita como ninguém, que às vezes faz uma cara e um nariz de palhaço para apresentar melhor aqueles seus sentimentos. Rodrigo Bico estava entre nós neste momento, e ele, com a sua inteligência, que vai dar muito em favor da cultura no Rio Grande do Norte. Para terminar esse nosso programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre a nossa querida cidade. A cidade somos nós. Ela é viva, é um ser vivo, que se movimenta, e nenhuma cidade do mundo é, para mim, mais querida do que Natal. Eu que vim de Nova Cruz para cá, amo, mudei do Curimataú para o Potengi.